tudo está em tudo? O que significa essa afirmação que os espíritos fizeram na questão 33 do Livro dos Espíritos a Kardec? Então, com esse questionamento, nós damos início hoje a mais um dia de estudos do Livro dos Espíritos. Nós nos questionamos nesse livro sobre as propriedades da matéria, sobre os diferentes tipos de matéria que formam as coisas na natureza e as moléculas. Para darmos início, a nossa irmã Miriam irá fazer a leitura de um pequeno texto. Voltamos ao assunto da matéria, por ser ele um segredo engenhoso da natureza. Os descortínios humanos se perdem no infinito da matéria, buscando nela os seus arcanos reveladores. No entanto, esse empenho depende do estado evolutivo das criaturas, do uso que poderão fazer dessas coisas ocultas, altamente benfeitoras nas mãos dos espíritos evoluídos, tornando-se em força maléfica em mãos inescrupulosas. Hoje, nós vamos fazer o estudo da parte que fala da propriedade da matéria, no livro 1, capítulo 2, questão 29, então nós vamos dar início. Na questão 29, Kardec pergunta aos espíritos: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Aqui lembrando que ponderabilidade quer dizer a capacidade que a matéria tem de ser medida, de ser avaliada. Da matéria, como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. Então, a ponderabilidade da matéria aqui no nosso mundo material, ela é possível. Se eu pegar um objeto, eu consigo sentir, eu consigo medir, eu consigo ver tamanho, eu consigo ver peso. Então, no nosso mundo material, ela é ponderável. No mundo espiritual, ela não é ponderável. Então, a gente não consegue medir, não consegue sentir. Por exemplo, o fluido universal cósmico, eu não consigo medir, eu não consigo pesar, eu não consigo sentir cheiro. Mas nem por isso ele deixa de ser matéria. Ele é matéria, porque ele é o princípio material de todas as coisas, mas ele não tem essa ponderabilidade. A questão da gravidade também. Aqui na Terra eu consigo sentir essa gravidade. Em outros planetas, não. Se eu colocar uma caneta no espaço, ela vai ficar girando. Se eu colocar uma geladeira que é bem maior que uma caneta, ela vai ter o mesmo giro. Eu não consigo distinguir por peso e nem por massa. Então, é isso que ele quer dizer aqui, que a matéria cósmica universal não tem ponderabilidade. Na questão 30, o Kardec pergunta aos espíritos: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Na origem de tudo, existe um elemento só, que chamamos de primitivo. Os demais corpos, tanto orgânicos como inorgânicos, são o resultado de transformação desta matéria primitiva. A matéria pode ser formada por um tipo apenas de átomos ou formada por 2 ou mais átomos. Como exemplo simples, o oxigênio é formado apenas por um tipo de átomo. Já a água é uma combinação de hidrogênio e oxigênio. O sal de cozinha
NaCl é uma combinação de sódio e cloro, o que resulta no cloreto de sódio. Então, existe sempre alguma coisa que dá origem às outras. Tem o que é primitivo e que não vai mudar nunca. E tudo ou mais é uma transformação deste primitivo. Questão 32, Kardec diz assim aos espíritos: diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que modificações de uma só e mesma substância primitiva? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Em O Livro dos Espíritos, o codificador insiste em determinados assuntos, procurando a seiva mais profunda dos conhecimentos, que nesse caso se refere à matéria. É próprio da natureza que o segredo de Deus é expressar a sua própria sabedoria. O Espírito da Verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam, além das moléculas, eles respondiam de acordo com o conhecimento humano para serem entendido. Por exemplo, a ação da caridade é troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. Ou seja, a caridade é um sentimento, é uma energia que ainda não conseguiu ser decifrada, porque é um sentimento oriundo de dentro de um sentimento. A ciência ainda não conseguiu mensurar o tamanho desses estímulos. A energia não tem forma determinada, a não ser na sua profundidade, a qual desconhecemos. A matéria primitiva é única. A partir dela surgiram os elementos que, na união deles com outros, sofreram mutações, modificações. E essas combinações tiveram energia própria que cada corpo vai sentir. Por exemplo, a água. Na fusão do hidrogênio com o oxigênio, surgiu esse elemento que pode sofrer modificações conforme o ambiente, conforme as emoções, conforme aquele sentimento que a água consegue captar do ser através das vibrações. Existem estudos comprovando que as modificações da molécula da água através da música, conforme a música tenha um tom, ela se modifica. Ela pode ficar alva, se for uma música suave. Ela pode ficar bem turva, se for um rock, digamos assim, bem pesado. Então, isso tudo é energia. Eu só queria complementar, assim, se nós pensarmos as leis da física, elas são leis universais, elas se aplicam tanto ao nosso plano físico quanto ao plano espiritual. O nosso fluido cósmico universal, que também forma, né, o plano espiritual, ele também é sujeito às mesmas ações que as estruturas que formam o nosso plano físico aqui. Porque esse nosso plano físico, ele é composto por pequenas partículas que são chamadas de átomos. Dependendo de como esses átomos se organizam, se juntam, eles formam os diferentes tipos de matéria, que é o que foi comentado aqui. Então, a gente chega à conclusão assim de que tudo que existe no universo é formado dessa matéria primitiva.
e a partir das diferentes formas, né, que essa matéria primitiva se organiza, surgem todos os outros elementos que existem, tanto no nosso plano terreno, quanto no plano espiritual. E ainda acrescentando, Ariete, no que você está falando sobre essas modificações, determinada energia, quando se reúne com um grupo afim, ela tem uma variante de sentir aquela energia de uma forma diferente por causa da energia. Quando se separa, digamos, outro grupo, se percebe outro tipo de energia. Por exemplo, o gosto que eu tenho de algum alimento, para você pode ser diferente da maneira como a substância está trabalhando dentro da tua sintonia, dentro da tua energia. Então, quer dizer que cada ser tem a sua para distinguir esse tipo de energia. Isso a gente consegue comprovar quando às vezes a gente chega num ambiente, né, e a gente sente uma repulsa ou se sente muito bem, porque por exemplo, o nosso corpo é formado a maior parte de água. E essa água, essas moléculas, principalmente da água, elas estão muito suscetíveis a essas vibrações energéticas que tu falaste, né? E aí a gente sente, capta muito isso através da nossa aura, né, através da expansão do nosso espírito. Algumas pessoas são bem sensíveis, outras não tanto, e isso influencia a nossa vida, influencia o nosso dia a dia, através dessas pequenas nuances, né, que se modificam em torno de nós, que muitas vezes a gente chega cansado, tem dor de cabeça, e a gente não compreende até por que isso ocorre. Mas são forças de energia que nós absorvemos do ambiente, né, nesse sentido também de que nós somos matéria e agregamos essa matéria ao nosso perispírito, né, ao nosso corpo físico. E só para complementar, assim, por exemplo, a água fluidificada numa casa espírita se compõe de todos aqueles nutritivos que fazem bem às pessoas, porque é um ambiente preparado para ela receber essas moléculas de energia, ao qual vai servir a cada ser humano, a cada corpo, conforme a sua necessidade, conforme também sua vibração. Bom, na questão 33, a pergunta é a seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Praticamente nós já comentamos um pouco, né? Sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Então, essa matéria, tudo que compõe essa matéria pode estar presente também no meu corpo. Por isso que se diz que tudo está em tudo. Porque as mesmas substâncias que compõem o corpo dos seres vivos, elas também estão na natureza ou nos seres brutos. Por quê? Porque essas substâncias, partindo
daquela substância primitiva, daquela matéria primitiva, ela vai sofrendo tantas modificações, vão se unindo umas às outras, vão formando espécies de mutações que elas vão compor e vão ter a energia conforme o que ela vai formar aqui fisicamente ou espiritualmente. Então, por isso que se diz que a matéria está em tudo, porque as partículas que compõem essa matéria forma tudo que existe no universo. E também dá para dizer ali naquela última partezinha, quando fala ali, ó, que quanto à força e o movimento, né, que essa opinião ela é certa, que é preciso juntar também, segundo a disposição das moléculas, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Ou seja, essas partículas que compõem uma matéria, por exemplo, que compõem uma mesa, eu não posso enxergar do outro lado porque ela é opaca. Mas essas mesmas partículas unidas, elas podem formar um copo. E esse copo eu posso enxergar do outro lado. Então, essas matérias, elas são diferentes, mas os componentes podem ser os mesmos. Por isso que a matéria está em tudo. Tudo está em tudo. Na questão 34, Kardec pergunta assim aos espíritos: as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciá-las. Bom, aqui ele diz que a molécula primitiva, a que deu origem a tudo, ainda não nos é permitido conhecer a fórmula, como que ela foi composta. Então, a nossa evolução, onde estamos hoje, não nos permite conhecer. E aí tem a letra A dessa questão. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que a aglomeração das primitivas. Porque o que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, essas moléculas que vão se juntando, essas moléculas que são aglomerações de átomos, elas vão juntando e vão tendo formas variadas. As moléculas que se transformaram, que têm as formas variadas, a molécula é variável. Mas a molécula primitiva, a que deu origem a tudo, a fórmula dela é constante. Mas ainda não temos acesso a esse conhecimento. Bom, então agora, para a gente encerrar esse capítulo, nós vamos falar um pouquinho do espaço universal. Na questão 35, Kardec pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponho limitado. Que haveria além? Isto te confunde a razão, bem o sei. E todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço.
O espaço universal é infinito, limitado. Os nossos poucos conhecimentos nos levam a crer, desconhecem ainda a infinidade desse tamanho. Não conseguimos mensurar ainda porque não compreendemos. Mas à medida que a ciência avança, à medida que são descobertas novas fórmulas na ciência sobre o infinito, para nós humanos, para nós seres humanos, assim, ó, fica difícil nós mensurar assim, o tamanho que é essa vastidão que compõe todo o espaço universal entre energia, entre moléculas e os próprios sentimentos, porque quando nós não conseguimos ainda entender os efeitos físicos da matéria, a nossa compreensão ainda é muito limitada, não conseguimos atingir também essa amplitude desse espaço universal. Acreditamos que com a nossa evolução, com o nosso caminho, seguiremos para esse entendimento. Mas antes de tudo isso, precisaremos nós aqui, no espaço terreno, nos entendermos assim como seres encarnados, seres físicos, e nos aprimorarmos para podermos entender esse espaço universal, a sua infinidade. Na última pergunta deste capítulo, Kardec pergunta assim: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. O nada, a própria palavra indica, não existe. O que chamamos de vácuo pois, onde falta o ar que tanto conhecemos. Se continuarmos no vácuo da indiferença, no que tange a essas verdades espirituais, vamos ser considerados mortos-vivos. Vamos despertar, então, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus espera de nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Para isso, nós temos que sair deste vácuo. Saber que no mundo está aí, esperando por nós, para sermos criaturas melhores. E não nos preocuparmos tanto com a ciência, mas sim com o amor, em podermos compartilhar tudo aquilo de bom que nós temos com os nossos irmãos. Se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas, ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna que desperta a luz em tudo que existe e se move dentro da criação. Voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Sem ela, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Então, com essa bela mensagem, né, que a nossa amiga Miriam nos trouxe, nós reflitamos, né, a partir de tudo que nós estudamos hoje, que nesse momento nos interessa nós modificarmos a nossa maneira de ser, procurarmos evoluir dentro das nossas possibilidades, compreendendo aquilo que apenas podemos para esse momento, que quando nos for dado a capacidade, a sabedoria, iremos compreender mais. E aos pouquinhos vamos evoluindo e aprendendo e conhecendo. Então nos compete apenas nesse momento buscar a nossa melhora íntima, a nossa mudança. Para mais adiante, então, quem sabe, mais evoluídos, compreendermos melhor um pouquinho os mistérios de tudo aquilo que nos envolve. E assim, meus amigos, nós encerramos esse estudo e pedimos
que compartilhem esse vídeo, que curtam e que comentem esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho mais essa doutrina maravilhosa, esclarecedora, que nos traz muita paz e muita luz. Até logo, até a próxima semana. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo com a ajuda do plano espiritual e desses companheiros terrenos que nos ajudam a esclarecer todas essas questões, essas situações. E até breve.